Fala, galera, estamos aqui para mais uma série da nossa série Igreja sobre Rodas, né? Eu sempre costumo dizer, sou pastor e sou motorista de aplicativo, e eu louvo a Deus por isso, porque Deus tem me dado grandes experiências, grandes coisas, tem me dado uma grande oportunidade de poder pregar o Evangelho. Queridos, eu quero contar uma experiência. Eu sempre falo, Mateus 28, né? Ide, portanto, pregar o Evangelho. Esse é o mandamento de Jesus. Isso é o que ele nos pede, nos manda para que nós possamos fazer. Então nós temos que ir e pregar o Evangelho. Independente de onde você esteja, você está estudando, você é um aluno, você é um missionário disfarçado de aluno, você está trabalhando, você é um missionário disfarçado de funcionário. Eu, motorista de aplicativo, não. Eu sou um missionário disfarçado de motorista de aplicativo, e eu creio que Deus tem me usado para lançar algumas sementes no nome de Jesus. Queridos, eu quero falar aqui a respeito de um assunto. O porquê que eu quero falar sobre esse assunto? Porque é o seguinte: as pessoas elas estão tão cheias, as pessoas estão tão sedentas de falar aquilo que elas estão sofrendo, o sofrimento delas estão tão assim, elas estão tão infladas, estão tão cheias ao ponto de explodir, que elas estão falando para qualquer um. Né? Qualquer um, eu falo assim, eles saem falando aleatoriamente. Eu peguei uma passageira já há um determinado tempo, e ela falou comigo que eu estava com alguns problemas no casamento. Nós conversamos bastante, preguei para ela, e aí passa-se um tempo, eu fui, né, não foi uma coincidência, foi uma cristocência, eu peguei essa passageira de novo, e aí nós, né, falamos algumas coisas, lembramos do que ela tinha falado, e ela começou a falar de novo a respeito do casamento. O casamento dela não estava bem, ela começou a falar. Engraçado porque eu sou uma pessoa desconhecida, eu sou um motorista que aleatoriamente peguei ela como passageira, e ela começou a descarregar tudo. Queridos, qual que era o problema dela? O problema dela é que o marido julga o seguinte, que ela precisa de fazer tudo. Porque isso é um grande problema nos casamentos, porque essa mulher ela é contadora, então ela trabalha fazendo contabilidade, então a época de imposto de renda, ela fica muito agarrada aquele trem todo, mas só que o marido, ele trabalha fora, ele chega em casa, vai para o sofá, e ela chega, ela tem que fazer tudo. Por quê? Porque ele julga o seguinte, que ela não trabalha fora. É porque isso é um mal dos homens. Os homens acham que as mulheres não trabalham fora. Mesmo se elas não trabalhassem fora, dentro de casa já é muito trabalho. E isso aí estava desgastando o casamento dela, e ela não estava conseguindo lidar com a situação. Aí eu preguei bastante para ela, falei muito que Deus quer restaurar, que Deus pode restaurar. Mas olha só, esse problema ele é muito simples de ser resolvido. Quando nós vamos na carta de Efésios, né, quando o apóstolo Paulo fala lá no versículo 6, 5 ou 6, sempre me fala a memória, ele começa a dividir, né, que o homem deve fazer, ele começa a falar o que a mulher deve fazer, o que os pais devem fazer, o que os filhos devem fazer, e começa a colocar isso, né, de uma maneira assim, gloriosa, de uma maneira fantástica, mostrando que cada um tem os seus pontos, cada um tem que fazer algo dentro de casa. Quando nós deturpamos isso, nós estragamos todo o casamento. Eu quero dizer para você, homem, que está falando aqui, até não é uma questão, é uma questão assim de um carinho, de um tratamento. Por que você não pode fazer nada dentro de casa? Por que o seu trabalho é só lá fora e aqui dentro não? Isso vai te diminuir como homem, como pessoa? Isso vai te diminuir como marido? Muito pelo contrário. Deus colocou a mulher do lado, foi para auxiliar. A mulher é uma auxiliadora. Mas vamos entender isso, a mulher veio para auxiliar. Então a mulher, ela auxilia no lado financeiro também. Por quê? O homem trabalha, a mulher trabalha. E pelo menos essa é a lógica, né? A receita, o dinheiro que gera ali é para casa. O dinheiro, a receita que está gerando é para que haja uma manutenção na casa. Então, se a mulher trabalha e ajuda financeiramente, o homem trabalha e também entra financeiramente, por que só a mulher tem que entrar? Por quê? Nesse caso aqui, a mulher tinha filho pequeno. Então, ela chegava do serviço, contabilidade, matemática, gente, mexer com matemática, com conta o dia inteiro, a cabeça a mil, ela estressada, e ela tinha que lidar com as crianças, ela tinha que lidar com janta, ela tinha que lidar com isso, com aquilo, era muita coisa, e a mulher não tem estrutura para isso tudo. Ela estava chegando num ponto de querer separar. Sabe por quê? Porque o marido não compreendia que ela precisava de uma ajuda. Quantos casamentos estão se perdendo por isso? O homem acha que se ele coloca o pão dentro de casa, já tá bom demais. O homem acha que ele faz alguma coisa, já tá bom demais. Não, não é assim não. A maioria dos casamentos,
As pessoas, elas tropeçam, são nos detalhes. Você vai passando pela rua e tem uma pedra grande, você desvia dela, a pequena você passa por cima. São nos detalhes. Sabe quais são os detalhes? Pegar a criança um pouquinho, enquanto a mulher está fazendo alguma coisa. Ah, sabe o que é? A criança está dormindo, enquanto a mulher está fazendo alguma coisa, você lava uma vasilha, você varre uma casa, isso vai te diminuir? Muito pelo contrário, isso vai vai acrescentar na tua vida. Aí, na hora de dormir, o que o homem quer? Sexo. Só que a mulher está estressada, cansada, a mulher não está aguentando olhar para a cara do homem, de tanto ele ficar lá quietinho e ela sofrendo, aí chega lá que é sexo. Gente, nenhuma mulher vai conseguir dessa forma, porque ela precisa de ser cuidada, ela precisa de ser bem tratada, ela precisa de ganhar carinho, ela precisa de receber afeto, ela precisa de receber compreensão. E uma coisa que falta demais, ela precisa de ombro. Sabe por que essa mulher estava falando comigo? Porque ela não tinha espaço para falar com o marido. Sabe por que essa mulher estava falando comigo? Porque provavelmente ela não tinha espaço para falar com o pastor dela. Então, eu deixo essa palavra para você. Você que é casado, cuide do teu casamento, olha o teu casamento, ajuda a tua esposa, ajuda o teu marido, é vice-versa, e eu creio que Deus já abençoou o seu casamento no nome de Jesus. Que você possa assistir esse vídeo e praticar, porque eu creio que Deus já está ministrando a bênção na tua vida, no nome de Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, para a glória de Deus.